Damascena, psicóloga. Estarei vindo aqui com frequência para a gente conversar de forma reflexiva e dialética, sendo possível elaborar, ressignificar, recomeçar, através do pensar, de criar novos hábitos, devagarzinho, compreender que nada é para hoje ou para amanhã, e sim demanda um pouco mais de tempo. E para isso a gente precisa se preparar, se organizar. E eu vou te ensinar. Sem mágica, sem fórmula pronta, sem estalar de dedo. É devagarzinho. Eu quero que você compreenda que antes da gente ter o foco no resultado, a gente precisa compreender esse processo. E nesse processo a gente precisa fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, a gente precisa olhar para nós, olhar para a nossa rotina, criar uma rotina. E eu quero te ensinar. Então vamos lá? Nosso primeiro tema é rotina, a importância dela. Eu quero dizer um pouquinho sobre a rotina antes da gente começar. O que é uma rotina? Uma rotina é um estruturante mental, ou seja, é através da forma como a gente se organiza, que a gente aprende a lidar com as adversidades do dia a dia, ou seja, os conflitos. É a forma como a nossa mente reage frente aos desafios. Se eu consigo me organizar mentalmente, eu consigo lidar melhor com a forma externa. Mas a gente começa primeiro organizando esse externo para a gente conseguir ter uma organização melhor mental. Então vamos lá? Criança precisa de rotina. Por quê? Criança precisa de hora de dormir, de hora de comer, ela precisa de hora de brincar, ela precisa compreender que existe um tempo para tudo. Às vezes a gente esquece, porque a gente vive muito nessa era digital, que a gente pula o anúncio, que a gente está em busca de prazer constantemente, então a gente vai para as redes sociais, a gente vai para um vídeo, a gente quer sempre ocupar o nosso tempo e esquece que a gente tem um tempo para tudo, né? Então, criança precisa de organização, beleza? Se você ainda não consegue colocar essa rotina nessa criança, manda ela para uma creche, para a escola. Lá eles vão começar a iniciar essa criança nessa rotina. Mas não adianta essa criança ter rotina na escola e não ter rotina em casa. Então, a gente precisa alinhar os dois, tá? Então, se você viveu essa vida toda sem uma rotina, comece agora. Ou se você vai começar a partir de agora, não tem problema, é possível. Não significa que vai dar certo de começo. E que talvez dê também, não tem problema. A gente só precisa começar. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é: daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Então, hoje eu te convido a estar olhando para a sua rotina, a construir uma rotina. Então, vamos lá? Você vai pegar um papel, uma caneta. Eu sugiro que seja um local que você olhe com frequência. Se for num papelzinho, cola na geladeira ou cola aonde você sempre olha, para que isso vire um hábito. E um hábito, depois que ele se estabelece, você não precisa mais ficar olhando. Automaticamente ele já vai ter aquela sacada. Então, enquanto ainda não surgiu essa sacada, a gente vai construir o hábito de olhar no papelzinho. Então, vamos lá fazer uma rotina? Primeiramente, você vai pegar um papel, uma caneta, você vai detalhar o seu dia a dia. Você vai colocar a hora que você acorda, a hora que você come, a hora que você dorme, o que você faz durante o dia, quanto tempo você gasta no celular, para quê? Para que você consiga compreender aonde está a sua limitação, aonde você gasta mais tempo, aonde precisa ser melhorado ou começar tudo de novo. E assim você vai conseguir perceber como é o seu dia a dia. E assim você consegue estar modificando. Tá, feito isso, você vai fazer a sua rotina depois do seu filho, da sua casa. Até vocês conseguirem alinhar essa rotina para tudo andar do mesmo jeito. É lógico, gente, eu sempre gosto de falar, a maior ilusão do ser humano é o controle. Uma rotina não é para ser seguida fielmente, é para ela te dar um norte. Significa aqui que a gente não tem controle de tudo, mas que a gente pode se organizar, planejar para que aquilo tenha uma margem de erro menor. Então, uma rotina é uma estabilizadora.
para que a minha mente consiga compreender. Está na hora de dormir, está na hora de comer, está na hora de me exercitar, está na hora de conversar, de brincar. Entendeu? Então, feito isso, a rotina ela vem para te disciplinar. Por que eu preciso de disciplina? Porque é só assim que você vai construir uma base sólida, forte, uma estrutura capaz de não ser tão abalada pelo comentário do outro, pelo sentimento do outro. Por tudo, a gente começa a ter um controle sobre as nossas emoções e pensamentos, que é a nossa próxima tarefinha. Feito a rotina, eu vou começar a anotar e observar quais são os meus pensamentos frequentes, para que eu consiga identificar quais são os meus sabotadores. Que é um sabotador? Sabotador é igual aquele joguinho do Among Us, que você tem uma nave e você precisa descobrir qual é o impostor. No caso, a gente tem muitos pensamentos impostores, muitos pensamentos sabotadores, que são limitantes, que a gente acredita fielmente que aquilo é verdade. Como, por exemplo, eu não sei se isso dá conta, isso é muito difícil, não sei se isso é pra mim. E aí leva uma procrastinação. O que é procrastinação? Deixar para depois. Então, se eu quero alcançar o sucesso, seja ele, não sei, tem N coisas que pode ser o seu sucesso. Você precisa identificar seus sabotadores, identificar seus pensamentos frequentes e como você se organiza para alcançar isto. Então, eu quero te ensinar a se preparar, a se organizar para lidar com isso, para que você consiga alcançar o seu sucesso, para que você consiga se reconhecer-se como criador da sua história. E eu sou Tainá Sena, psicóloga, estarei vindo aqui com frequência para que a gente possa criar, elaborar, recomeçar uma nova história. Se você gostou, você deixa um like, você se inscreve no canal, compartilha, reveja, veja de novo. E se fizer sentido para você, você comenta. Muito obrigada e tchauzinho!